Olá, aluno, tudo bem? Eu sou Venâncio, professor de filosofia, e na aula de hoje vamos estudar um pouco sobre os filósofos pré-socráticos. Bom, pessoal, os pré-socráticos, ok? Bom, foram aqueles primeiros filósofos que tiveram então como compromisso, como obrigação, explicar o mundo não mais através de formas narrativas ligadas diretamente à fé, como a gente viu na última aula, ok? Os pré-socráticos tentam agora explicar o mundo e as suas transformações através de elementos da natureza. Por isso que eles são considerados também os filósofos da natureza. Como diz aqui o slide. Vamos lá, pessoal? Olha só. Os pré-socráticos foram os primeiros filósofos ou cientistas conhecidos como filósofos da natureza. E quais foram os seus principais interesses? Quais foram as suas principais buscas para explicar essa forma do mundo, as condições narrativas de maneira racional? Vamos lá, para o slide. Primeiro ponto, eles tinham como interesse desvendar os fenômenos da natureza e todas as suas transformações. Segundo ponto, estudar o cosmos, certo? E o surgimento da vida. Bom, aqui embaixo você vai encontrar alguns desses pré-socráticos, ok? Como, por exemplo, Tales de Mileto, Pitágoras, Anaximandro, também de Mileto, certo? Anaximenes, Heráclito, Parmênides, Demócrito. Mas, pessoal, será que esses são os únicos? Não. Existem outros pré-socráticos, tá certo? E uma dica que eu deixo a todos vocês, alunos, é o seguinte. Por favor, veja cada pensador pré-socrático e aquilo que é relacionado a ele como arquê. Porque de vez em quando cai uma questão lá no Enem, perguntando então que filósofo pré-socrático relaciona-se a tal arquê, ok? Então uma dica importante para vocês, tá certo, pessoal? Bom, gente, nesse primeiro momento a gente conheceu um pouquinho sobre os pré-socráticos e a sua relação com a explicação do mundo. Aqui eu trago para vocês no slide algumas figuras importantes que podemos chamar então dos primeiros pensadores ou os primeiros pré-socráticos. Aqui na ponta, tá certo? Como você vê aqui no mouse, é o filósofo Tales de Mileto, aquele que é considerado o pai, aquele que é considerado o primeiro filósofo, tá certo? O pai não, o primeiro filósofo, porque o pai da filosofia, segundo a historiografia da filosofia, é Sócrates, tá certo, pessoal? Em seguida, a gente tem Parmênides, tá certo? Que é um grande filósofo pré-socrático, importantíssimo para a história da filosofia de maneira geral. Demócritos, em seguida temos Pitágoras, tá certo? Então veja, pessoal, aqui alguns desses pré-socráticos, então eles são fundamentais para a gente compreender toda essa mudança, ou melhor, a gênese do pensamento filosófico, ou seja, a transição da mitologia para a filosofia. Pois esses pensadores começam a procurar, a explicar o mundo através de elementos da natureza, tá bom? Bom, mas como eu falei a vocês, a gente não pode considerar esses pensadores aqui como ou melhor, Tales de Mileto como o pai da filosofia. Bom, pessoal, aqui podemos encontrar os três principais filósofos gregos, tá certo? Sócrates como aquele que é o pai da filosofia. A gente viu lá atrás que Tales de Mileto é considerado o primeiro filósofo ou filósofo da natureza. Sócrates, então, como Platão e Aristóteles, tem uma outra maneira de pensar a filosofia, trazendo o homem, as questões políticas, as questões éticas e morais do cidadão ateniense, ok? Bom, vamos seguir adiante. Os pré-socráticos, como todo mundo já sabe, tá certo? Eles tinham como narrativa racional a construção do mundo. Então, a cosmologia, de maneira direta, podemos dizer que é uma forma de explicar o mundo e todas as suas transformações
através dos elementos naturais e, claro, racional, tá certo? Então aí a gente já tem basicamente a preocupação ou a atividade dos pré-socráticos, ok, pessoal? Agora veja, gente, eles, né? Deixa eu botar aqui um pouquinho rapidinho, pessoal. Eles, os pré-socráticos, eles vão utilizar, obviamente, a natureza e apresentar a cada passo os 4 elementos da natureza, tá certo? Então seria mais ou menos assim: vamos explicar o mundo e todas as suas transformações a partir do ponto de vista racional, utilizando algum elemento natural, certo? O fogo, o ar, a água, a terra e etc. Bom, então aí a gente já percebe o quanto então foi importante os pré-socráticos para esse momento de transição mito-filosofia, ok? Bom, neste mapa aqui, a gente pode perceber basicamente, aqui na ponta, certo? Deixa eu aqui para o mouse, Mileto. Mileto, onde foi concentrado os 3 principais filósofos pré-socráticos, tá certo? Tales de Mileto, ok? Anaximandro e Anaximenes, tá certo? Então vamos ver cada um desses pensadores e aquilo que ele chamou de arquê. O primeiro deles é Tales de Mileto, tá certo, pessoal? Então preste muito bem atenção aqui. Tales de Mileto, ele vai dizer que o arquê, ou seja, o elemento primeiro do mundo é a água. Por quê? Ele tem uma justificativa para isso. Ele diz que tudo é água, tudo começa e tudo se sustenta e termina na água, tá certo? Então ele vai dizer que o primeiro elemento, aquilo que deu vida, o arquê do mundo é a água, tá certo? Aonde não existe água, segundo Tales de Mileto, não existirá vida, tá bom, pessoal? Bom, o segundo pensador é Anaximandro de Mileto, ok? Vamos para o slide aqui. Anaximandro de Mileto e vai dizer que o arquê, aquilo que vai sustentar ou dar condição à vida, às coisas, é o apeiron, termo grego que significa indeterminado ou infinito, tá certo? Então o apeiron seria a massa geradora dos seres, contendo em si todos os elementos contrários. Eu trago para vocês um próximo slide aqui para a gente entender basicamente o que é o apeiron. Professor, ficou um pouco confuso. Está aqui o slide para vocês observar melhor, certo? Temos um corpo que sem a alma, né? Sem esse apeiron, segundo Anaximandro, não teria vida. Então, o apeiron seria aquilo que anima o corpo, aquilo que anima a alma, tá certo? Então, a gente já observou aí, ó, Tales de Mileto, tudo é água, tudo se sustenta e termina na água, tá certo? Anaximandro, o apeiron, aquilo que anima, aquilo que dá vida aos corpos, a algo que está parado, tá certo? O outro pensador pré-socrático é Anaximenes, também de Mileto. Ele admitia que a origem é indeterminada, mas não acreditava em seu caráter oculto, tá certo? Tentou uma possível conciliação entre as concepções de Tales e as de Anaximandro. Ele concluiu ser o ar, o princípio de todas as coisas. Portanto, aqui, pessoal, a gente vai encontrar em Anaximenes uma grande diferença. Porque, veja, Anaximenes vai dizer que o ar é o elemento primordial de tudo, o ar que está presente em tudo e é que dá vida às coisas. Agora, veja, esse ar, segundo Anaximenes, ele pode ser observado, ele pode ser visto, tá certo? Então, não é nada oculto, tá certo? Seguindo adiante, temos Parmênides, certo? Olha só, Parmênides, muitas vezes as pessoas ficam um pouco confusas com Parmênides, mas porque, veja só a frasezinha que ele diz aqui, pessoal. O ser é e o não ser não é, tá certo? Bom, mas que confusão é essa? O ser é e o não ser não é? Não entendi bem, professor. Vamos ver então o que Parmênides quer dizer com isso, tá certo? Segundo a sua filosofia, nada pode ser e não ser ao mesmo tempo. Se é, é, certo? Se não é, não é, tá certo?
Parece confuso, mas isso ele quer dizer sobre as coisas que podemos tratar como verdade, tá certo? Não existe uma falsa verdade. Verdade é verdade, certo? O que é falso, ok? Bom, um outro pensador, chamado então pré-socrático, é Heráclito, tá certo? Heráclito vai trazer para construir essa sua narrativa filosófica o fogo, tá certo? Ou seja, a luta dos contrários. Para Heráclito, certo? Quando existe, por exemplo, né, o ar quente e o ar frio, vai sempre existir um terceiro, aquilo que vai dar condições da famosa dialética filosófica a um terceiro elemento, que não pode ser uma negação do primeiro ou do segundo elemento, mas aquilo que vai estar sendo junto com os dois, tá certo? Então seria a fusão ou a construção a partir de dois elementos contrários. Tem uma frasezinha de Heráclito muito famosa, que eu acredito que todos já ouviram falar, né? Mas será que a gente entende basicamente o que Heráclito quer dizer então com essa frase? Vamos ver aqui, pessoal. Olha só, ele vai dizer que o homem não pode se banhar duas vezes no mesmo rio. Ou seja, nem o homem, nem você será o mesmo, certo? A partir do segundo banho ou a partir do segundo momento em que você entrar neste rio. Então veja, aqui a gente percebeu alguns movimentos desses pré-socráticos, tá certo? A grande conclusão de tudo isso era que cada um desses pensadores tentava ir buscar o arquê, ou seja, aquilo que deu início ao mundo, a construção do universo. E claro, a partir de seus movimentos naturais, que ele vai chamar de física. Mas vamos aqui para o slide para a gente entender o que é o arquê, segundo então a filosofia e, claro, a filosofia pré-socrática. Ao slide. Para os filósofos pré-socráticos, a arqué, ou arquê, certo? Origem, seria um princípio que deveria estar presente em todos os momentos da existência de todas as coisas, no início, no desenvolvimento e no fim de tudo. Princípio pelo qual tudo vem a ser. Physis, né? O que significa então physis? Significa, no contexto dos primeiros filósofos ou os pré-socráticos, o conjunto de todas as coisas naturais que existem. A palavra também significa origem, como os gregos da época consideravam que tudo o que existe é natural. A physis significa o conjunto de todas as coisas e o problema da physis é a pergunta sobre a origem e a constituição de todas as coisas que existem. Por exemplo, olha só, a gente tem um arquê. O arquê, aquele elemento que está contido, que está presente em tudo que existe. Tudo que existe, existe um arquê. E deste arquê há um movimento, né? Esse movimento é aquilo que vai gerar aquilo que vem a ser. Portanto, não podemos confundir em nenhum momento, certo, que esse arquê, ele morre. Claro que não. Ele é a origem e tudo que surge do arquê, em algum momento voltará, retornará para o arquê, tá certo? Então, pessoal, olha só que coisa interessante. A gente viu basicamente todas essas questões que alimentam a filosofia pré-socrática. O arquê, aquilo que dá início a tudo. Tales de Mileto, tudo é água. Heráclito, o fogo, né? Parmênides, o ser, certo? Anaximandro, o apairon. Anaximenes, então, com o ar, tá certo? Agora veja, podemos agora sim ir para as questões e resolver tranquilamente o que a gente pode entender sobre a filosofia pré-socrática, ok? Vamos então para a primeira questão. Essa questão, como já está aqui também dita, né? É a questão número 1 do seu caderno aí, onde vocês estão estudando, ok? Vamos lá. Tales foi o iniciador da filosofia da physis, ou melhor, natureza, pois foi o primeiro a afirmar a existência de um princípio originário, único, causa de todas as coisas que existem,
sustentando que esse princípio é a água. Essa proposta é importantíssima, podendo com boa dose de razão ser qualificada com a primeira proposta filosófica daquilo que se costuma chamar civilização ocidental. Bom, a filosofia surgiu na Grécia, no século VI a.C. Seus primeiros filósofos foram os chamados pré-socráticos. De acordo com o texto, assinale a alternativa que expressa o principal problema por eles investigado. Letra A. A ética enquanto uma investigação racional do agir humano. Letra B. A estética enquanto estudo sobre o belo na arte. Letra C. A epistemologia como avaliação dos procedimentos científicos. Letra D. A cosmologia como investigação acerca da origem e da ordem do mundo. Letra E. A filosofia política enquanto análise do Estado e sua legislação. Pessoal, então quem marcou a letra D, a cosmologia como investigação da origem e da ordem do mundo, acertou. Então aí você já pode observar, certo? Os pré-socráticos, eles vão em busca da explicação do mundo, certo? Mas não querem mais se basear na mitologia grega, aquela expressão narrativa que trazia então para o universo do mundo, certo? Todas as suas explicações através ou baseada exclusivamente na fé. Para os pré-socráticos, essa forma narrativa, ela era utilizada através de elementos da natureza, ok? Como também a substância primordial, o arquê. Então, é a cosmologia, ok? Vamos, pessoal, para a próxima questão. A questão de número 3, tá certo? Bom, sobre o princípio básico da filosofia pré-socrática, é correto afirmar que, letra A, Tales de Mileto, ao buscar um princípio unificador de todos os seres, concluiu que a água era a substância primordial, a origem única de todas as coisas. Letra B, Anaximandro, após observar sistematicamente o mundo natural, propôs que não apenas a água poderia ser considerada arquê desse mundo em si, e por isso mesmo incluiu mais um elemento, o fogo. Anaximenes fez a união entre os pensamentos que o antecederam e concluiu que o princípio de todas as coisas não pode ser afirmado. Olha só, a gente viu que Anaximenes falou que o ar ele pode ser afirmado. Então a letra C já podemos descartar. Heráclito de Éfeso afirmou o movimento e negou terminantemente a luta dos contrários, como gênese e unidade do mundo, como quis Catão, o Antigo. Aqui a gente também viu que, para Heráclito, a luta dos contrários são fundamentais. Parmênides, seguindo o mesmo raciocínio de Heráclito, deu importância aos sentidos e ao movimento causado pelo devir. Bom, então vamos ver qual é a alternativa correta, certo? Vocês então têm a letra A, Tales de Mileto, ao buscar um princípio unificador de todos os seres, concluiu que a água era a substância primordial, a origem única de todas as coisas. Bom, pessoal, na aula de hoje a gente viu sobre os pré-socráticos e seus principais interesses. A ideia da cosmologia, tá certo? Os 4 elementos da natureza como fundamento do arquê. Vimos um pouquinho sobre Tales de Mileto, Anaximandro, Anaximenes e Parmênides, e Heráclito e, por fim, o arquê e Físio. Bom, pessoal, eu termino essa aula e eu preciso dizer a você o seguinte, que dê mais um pouco de atenção a essa relação entre os pré-socráticos e seu arquê, porque de vez em quando você pode ter uma surpresa na provinha e sim, você preparado consegue fazer uma boa prova. Obrigado, até mais.